Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Oferecimento Café da Serra da Canastra, 100% arábica e um café gourmet feito especialmente para você. Peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. Nesta segunda-feira, um cara que fez muito sucesso aqui no Brasil, na Itália, na Alemanha e hoje está morando fora do país, né, Ceará? Bom, Breno, então a gente vai começar a conversar agora com o Márcio Amoroso, que está Amoroso do Guarani, né? Que está morando na Itália, está com o filho dele lá, que joga na Itália, e ele vai contar muita coisa dessa vida nova dele, né? Dessa vivência dele na Itália, principalmente com essa questão do coronavírus. Vamos ouvir. Bom, começando mais um Pod Esportes, o seu podcast esportivo, hoje com uma figura que a gente conhece bem de perto, né? Que é o Amoroso, Ceará. É verdade, um grande abraço pro Márcio Amoroso. Ele está morando na Itália nesse momento, né? Como muitos brasileiros foram embora, mas ele foi também por causa do Mateuzinho, que é filho dele, que joga lá na Itália, e eles resolveram morar lá. Então a gente podia começar, Márcio, te dando um grande abraço mesmo, saudade do amigo. E você contando um pouco dessa sua mudança para a Itália, por causa do menino, né? Mas dessa sua nova, digamos assim, casa, adaptação, enfim, a vida, pegando uma pauleira que foi do coronavírus, né? Obrigado pelo convite, Breno. Luiz, é um prazer estar com vocês, né? Você sabe que a amizade de muitos e muitos anos a gente guarda aqui dentro do coração, né? Certeza. E vivemos muitas histórias juntos, né? Desde o meu início de carreira, uma amizade aí fraternal, né? E a gente sabe que o carinho é recíproco. Retornei à Europa, né? Depois de muitos anos a viver aqui, né? Nesse continente maravilhoso, né? Que me abriu as portas, né? Para a vida, né? Para o futebol. E o meu retorno veio porque meu filho Mateu, ele acabou assinando um contrato com a Udinese, time no qual eu tive um sucesso muito grande aqui, né, na década de 90, e a gente teve que vir junto por causa da idade dele, por ser menor de idade, os pais têm que acompanhar o filho, né, mesmo a gente sendo comunitário, tendo passaporte europeu, ele não poderia jogar se os pais não estivessem aqui. E aí a gente acabou retornando à Europa para poder segui-lo. E hoje ele joga aqui no futebol italiano, joga na Udinese, na equipe sub-17, né? Teve uma passagem aí de conhecimento do futebol europeu pela Espanha num período de 6 meses de adaptação aqui na Europa, que foi em Granada, e aí acabou optando por vir para a Itália pelo convite da família Pozzo, do presidente Gino Pozzo, e acredita muito no potencial dos jovens. E já sabendo, né, do Mateu de ter jogado e iniciado no Pulo do Gato Futsal, depois de ter passado pelo Ituano, e algumas pessoas já falando a respeito do menino, as portas se abriram para que ele pudesse vir para a Itália e começar a desenvolver um padrão europeu para a sua carreira, né? E a gente está aqui já há quase 2 anos, revendo os amigos. Estou praticamente em casa, porque aqui foi um lugar que me acolheu, né? Desde quando eu vim para cá em 96. Então, tenho a minha residência aqui, fixa, e graças a Deus a gente tem os amigos no qual não nos deixam desamparados, né? Já que a gente está longe da família, dos pais, dos irmãos, né? E vivendo esse momento agora dessa pandemia mundial, mas a gente, conhecendo a nossa região, estamos muito bem protegidos. Amoroso, é um prazer ter você aqui com a gente, né, batendo esse papo, tentando esquecer um pouquinho essa pandemia, né, para falar um pouquinho de futebol, falar um pouquinho de história, né? Qual que é o filme que passa na sua cabeça, tá voltando aí para Itália, né, um lugar que você fez tanto sucesso e agora numa posição diferente, né, como
o pai de um futuro jogador e até onde você acha que o seu filho pode chegar, né? O que passa pela sua cabeça, aqueles momentos bons que você viveu aí? Então, aqui, né, a ligação com o Udine, né, com a Udinese e com o povo friulano, né, que a gente fala, que é uma região maravilhosa aqui na Itália, produtora 100% de vinho branco e tinto, Colli Orientale del Friuli, muitos amigos que eu fiz aqui e que até hoje a gente tem uma proximidade espetacular, e isso fez com que eu pudesse me sentir em casa novamente. A gente sabe que não é fácil ser pai de um menino que tem o sonho de poder se tornar um atleta profissional de futebol, porque vai ter que carregar o peso nas costas do nome do pai, mas é uma outra posição no qual ele joga. O Matteo é um segundo homem de meio de campo, é um meia que pode jogar dos dois lados, sabe jogar na ala, mas não é um atacante de ofício que pode ser comparado a mim, né? Então, assim, isso já me conforta, porque a comparação, mesmo sendo por ser filho do Amoroso, é em outra posição. E para mim, retornar aqui em Udine é como se voltar no tempo, porque o meu filho maior, que é o primogênito Giovanni, nasceu aqui em Udine, então a gente nunca vai se desligar dessa terra, porque temos o sangue aqui da cidade, porque meu filho nascendo aqui é uma ligação eterna, né? Então isso fez com que eu pudesse estar mais presente aqui, mesmo quando o Matteo ainda não estava aqui. Eu vinha visitar meus amigos, né, retornar às origens, no qual uma cidade que me acolheu muito bem, e hoje a gente tem essa facilidade de poder estar em casa, literalmente. O Márcio, como é que está funcionando e de que forma está funcionando o futebol italiano nesse momento? Porque está tudo parado. E como é que funciona? O pessoal fica em casa, os caras estão conscientes, os jogadores, os diretores, não tem uma fissura assim para votar, porque é muito grave a situação. Como é que você vê esse funcionamento do futebol italiano? Então, e se você quiser, você pode falar no nível também europeu. A gente acompanhando as notícias aqui diariamente, né, e vendo que um país foi atingido com mais de 28 mil óbitos, eu acho que o futebol fica em segundo plano, né? Qualquer atividade esportiva não tem cabimento você pensar que é a prioridade nesse momento você retomar uma atividade que com certeza ela pode ser prejudicial para a população, né, e prejudicial no meu modo de ver, com risco de contágio, porque é um futebol, a gente sabe que tem contato próximo, e se um jogador tiver assintomático, né, isso se torna muito grave. Então, no momento atual, a gente, observando as notícias e escutando o que se fala no dia a dia, os jogadores querem uma segurança, né, para poder retornar às atividades. E no momento o país ele está começando a sair dessa crise, né, desse pico da epidemia mesmo, como a gente vê o baixo nível nesses últimos dias, nessas últimas semanas, né? Então, você começar a retornar às atividades aqui vai correr um risco muito grande. Então, a federação ainda não tem uma data certa para voltar. Eles estão começando hoje a poder começar os treinamentos individuais, né, por partes, mas só da equipe principal. As categorias de base todas estão paradas,
com um período indeterminado de retorno. Então, no meu ponto de vista, eu acho que tem que ter prudência, esperar o momento certo para poder terminar, já que o campeonato italiano faltam 12 rodadas no final da competição. Você colocar aí 120 jogos, né? Você acha que vai voltar para acabar o campeonato ou eles vão resolver isso politicamente de outra forma? Então, as equipes que estão na zona de rebaixamento não vão estar contentes, né, de querer terminar o campeonato e serem rebaixadas, sendo que faltam 12 rodadas, 124 jogos, e do terceiro time que vai para a Série B para o primeiro time fora da zona do rebaixamento são 3 pontos, não é que são 20 pontos, entendeu? Então é uma diferença mínima para que esse time possa tentar se salvar. E a diferença para o título são de 3 pontos, se eu não me engano, entre Lazio e Juventus, ou 4 pontos, alguma coisa assim, no qual se tem chance do segundo também ser campeão. Então, assim, eu não queria estar na pele do presidente da Federação Italiana para decidir o que será feito, né? Mas não cabe a ele decidir, né? É o governo, é o Conte aqui, que é o ministro... presidente do concílio que fala, né, que decide o que vai acontecer. Se ele optar por não continuar com o futebol e tiver que ser encerrado, como encerrou na Holanda, como encerrou na Bélgica, como encerrou na França, é uma opção, né, do governo de encerrar as atividades que aglomeram pessoas. E aí, infelizmente, aqueles times que lutam para não cair, aquele que está brigando para ser campeão, vai ter que encerrar, né? Infelizmente. Ô, Amoroso, voltando lá atrás, no início da sua carreira, a gente gosta bastante de falar sobre bastidores, né? Esse tipo de história. Você, quando você jogava em Brasília, eu sei que você fez testes no Rio de Janeiro e fez teste no Guarani, né? Por que você optou pelo Guarani e como é que foram esses testes aí na época? Então, Breno, na realidade, eu jogava no Clube do Senado Federal, né, no qual meu pai era funcionário público do Senado, então os filhos dos sócios se divertiam no clube social, né? Então a gente acabou montando um time de amigos, né, dos filhos dos sócios para disputar o Campeonato Brasiliense, né? E jogava contra Brasília, contra Gama, Guará, Sobradinho, né, Planaltina, as equipes que tinham uma estrutura profissional e tinham as suas categorias de base. Então a ASEF, que era a Associação dos Servidores do Senado Federal, e o Yacht Clube de Brasília eram os únicos 2 clubes sociais que participavam das competições federativas. E eram as 2 únicas equipes que não tinham um plantel profissional. Então a gente começou a dar trabalho para as equipes principais. Por quê? Porque os filhos dos sócios, a gente tinha uma certa qualidade. Então se montou uma equipe para poder se divertir jogando. E nesse período de diversão, nossa equipe começou a ganhar jogos contra as equipes principais de Brasília, começamos a ganhar moral, começou a ser observada de perto por olheiros, né, que Brasília é um celeiro de craques. Brasília sempre revelou muitos jogadores. E não foi diferente comigo na época, né, porque eu fui observado pelo Carlos Romeiro, que era um olheiro que levava jogadores para o Rio de Janeiro. E quando ele me viu jogar em Brasília, ele me perguntou se eu não queria fazer uma avaliação no Vasco da Gama. E eu falei, poxa, ir para o Rio de Janeiro, minha família é toda do Rio de Janeiro, morar no Rio vai ser bom, porque eu vou poder jogar no Maracanã, preliminar dos jogos principais, e era o sonho de qualquer menino poder jogar no Maracanã, né? E aí, quando chegou no final da temporada, que acabou o ano, o Carlos Romeiro me levou para o Rio, eu fiz um teste no Fluminense, porque eu já estava no Rio. O Fluminense, através do meu tio Amoroso, que tem uma história maravilhosa no Fluminense, ele me levou para fazer um teste no Rio. E quando eu fui treinar no Fluminense, eu fiz um dia de treino e fiz 2 gols no coletivo. Nisso o Fluminense já despertou um interesse em querer me segurar, só que eu tinha o compromisso com o Vasco da Gama. E naquele período que eu esperava o teste no Vasco da Gama, o Fluminense ficava me pressionando para eu ir para as Laranjeiras. Só que aí eu falei, não, tem que ir para o Vasco, do Vasco a gente vai ver. Se eu não for aprovado no Vasco da Gama, eu venho para o Fluminense.
Mas só que no Vasco da Gama eu fui muito bem. Permaneci durante um mês no Rio de Janeiro, treinando com o juvenil do Vasco. Ia para São Cristóvão, acordava todo dia às 5 horas da manhã, pegava o metrô até Maria da Graça pegava o ônibus até São Cristóvão, chegava para treinar 9 horas da manhã no campo do Vasco, lá na barreira do Vasco. E aí treinei e fiz essa vida durante um mês. E meu pai perguntou para mim como eu estava indo na escola. E eu falei que eu ainda não estava estudando. Aí meu pai falou assim, como ainda não está estudando? Ligou para o Isaías Tinoco, que foi inclusive dirigente do Guarani do profissional. Recentemente, há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, 3 anos, Isaías assumiu o profissional do Guarani, né, como diretor. Do Vasco, né? Ele teve muita história no Vasco, que ele era o responsável do departamento amador. E o Isaías me deixou voltar a Brasília para terminar os estudos. E ele fala até hoje que esse foi o pior erro que ele cometeu na vida dele, ter me deixado voltar para Brasília para estudar. Quando eu voltei para Brasília para estudar, eu retornei ao Clube do Senado para disputar o campeonato, que era o meu segundo ano, meu primeiro ano de juvenil. Era meu primeiro ano de juvenil, e eu voltei a Brasília, comecei a jogar pelo Clube do Senado, comecei a fazer gol, disparei na artilharia do Campeonato Brasiliense, né, pela CEF. 15 anos, Marcos? 15? 14 anos. 14 anos. 14 anos. 14 para 15, né? Aí meu pai, né, que estava sempre presente, né, e tinha amizade com o dono do bar, só que o dono do bar a gente não sabia que tinha trabalhado no Guarani junto com o Carlos Alberto Silva em 78, né, que era conhecido como Brasília. O nome dele era José Roberto Buani. E o José Roberto Buani, o irmão dele era o dono do bar do Congresso, e o Zé Roberto Buani era o dono do bar do clube. Então o bar ficava de frente para o campo. E eu todo sábado, todo domingo, ia lá e guardava 1, guardava 2, né? Fazia meus golzinhos. E o Zé Roberto atendendo as pessoas, ele viu o jogo. Ele falou, pô, esse magrinho ali tem qualidade, né? Eu vou levar ele pro Guarani. Aí ele chegou para mim, pro meu pai, e falou, poxa, eu tenho visto seu filho, eu lembro disso como se fosse hoje, né? Eu tenho visto seu filho jogar, acompanho todo domingo daqui do bar, tal, e eu gostaria de perguntar se o senhor não tem interesse de levá-lo ao Guarani. Aí meu pai, tem que perguntar para ele se ele quer, né? Aí ele veio me perguntar se eu não gostaria de treinar no Guarani, porque ele tinha uma abertura lá, e blá, 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 por reconhecimento e tal. E eu falei, eu te agradeço, mas eu já fui aprovado no Vasco da Gama, e eu vou me apresentar no Vasco da Gama em janeiro, depois da minha escola, dos estudos, né? E meu pai falou, ele não quer ir, tudo bem, deixa ele aí, ele vai jogando no Campeonato de Brasília, e beleza. E eu continuei fazendo gol. Quando chegou novembro, acabou o campeonato, né? Nós ficamos vice-campeões e eu terminei artilheiro do Campeonato Brasiliense. Aí ele chegou no meu pai de novo e falou, poxa, seu Nestor, vamos levar o menino lá, fazer um teste. Só um teste, aí ele vai ver a estrutura do clube, é uma cidade maravilhosa, é tudo que precisa, o Guarani é grande formador de craques. Aí meu pai falou, tá bom, eu vou levá-lo, e aí ele decide o que ele quer. E graças a Deus deu tudo certo, né? Meu pai pegou, me levou, olha que lindo, meu pai me levou para Campinas, ficamos em Sorocaba para esperar o treino, porque minha madrinha tinha uma casa em Sorocaba, então a gente ficou uma semana ali para eu me apresentar no Guarani. E nesse período, eu fiz um teste só, conto para todo mundo até hoje. Quando eu me apresentei, que fez a reunião para todo mundo ir para o Parque do Sabiá, lembra do campo do Parque do Sabiá? A grama era desse tamanho, né? Você pisava, você não via o pé, ficava na metade da canela. E aí, na hora que juntou aquela turma para poder, 3 ônibus para ir para 4 ônibus para ir para peneira, eu fui naquela peneira indicada, né? Lateral, goleiro, atacante, etc. Tudo ali. Aí eu levantei meu nome, Márcio Amoroso dos Santos, me separaram, que eu ia fazer o primeiro treino do dia. Isso era 8 horas da manhã. Fiz o primeiro treino e fiz 5 gols. E seu Júlio Toledo Pisa, né, que não era bobo nem nada. Seu Júlio, esse magrinho, separa ele.
Seu Júnior, separa esse, já acabou, não preciso mais ver ele jogar. Bobo ele. Acabou, treinei e voltei pro Brinco de Ouro, pra salinha do Sarubi. Famosa salinha do Sarubi, falecido Dagmar. Grande Sarubi. Quando eu cheguei, né, eles me chamaram, Henrique Ismani e Roberto Constantino junto. Doutor Henriquinho. Henriquinho, falaram, liga pro seu pai, a gente quer conversar com ele porque a gente tem interesse de você jogar aqui na base do Guarani. Nós gostamos de você, liga pro seu pai. Falei, tá bom. Pai, eles querem conversar com você. Aí nesse tempo que meu pai estava em Sorocaba até chegar em Campinas, 50 minutos, eles saíram comigo para um tour dentro do clube do Guarani, do clube social. Aí me levaram para ver as piscinas, me levaram para dar uma volta no Guarani em geral e no CT, porque eu não tinha acabado de chegar, cheguei e já fui para o Parque de Sabiá para treinar. Quando eles chegaram e me levaram para conhecer o clube, meu pai chegou. Aí meu pai chega e fala, e aí, meu filho, tudo bem? Você gostou do Guarani? Quer ficar aqui e tal? Eu falei, não, pai, não gostei. Rapaz, você tinha que ver a cara do Dr. Henrique, do Roberto Constantino. Pararam, congelaram. Falaram, como você não gostou? Você falou que gostou do clube e tal. Eu falei, vocês não me levaram para entrar dentro do Brinco de Ouro, eu quero entrar dentro do campo. Quero entrar lá e quero subir a rampa e quero entrar dentro do campo. Aí conhecer a arena. Foram lá, abriram o portão, eu subi, entrei dentro do campo, olhei, tobogã, cabeceira, tal, vitalícia, fiz aquele 360, falei, pai, agora o senhor pode assinar que aqui eu vou jogar. E essa foi a minha história, né? Meu primeiro treino meti logo 5 gols, aí os caras me levam, falei, aqui eu vou jogar, pode assinar. E essa foi a minha permanência. O Brinco de Ouro, eu conheço alguns jogadores que têm a mesma história que a sua, que é um campo mágico, né? O Brinco de Ouro da Princesa é um campo mágico, né? Ali o Guarani foi campeão brasileiro, né? Ali é um lugar mágico. Por isso que, Márcio e Breno, que é bugrino, por isso que quando se fala em vender o Brinco de Ouro, derrubar o Brinco de Ouro, fazer uma coisa nova, eu, por exemplo, que não sou bugrino, mas nunca torci contra, que eu não sou louco, porque eu moro aqui e você tem que... Aqui já foi a capital do futebol, pô, entendeu? Claro. Então, quando você conhece essa história do Guarani Futebol Clube como fazedor de jogadores e como a Ponte Preta foi durante muitos anos, você tem que respeitar o Brinco de Ouro de uma forma assim. Você pode mexer na arena, fazer uma coisa mais moderna, como fez o Parque Antártico, que hoje é o Allianz Parque. Aqui também, no próprio lugar. Só que você não pode derrubar e botar prédio. Cara, eu sou totalmente contra. Infelizmente, eu sei que eu tô falando... Como o próprio Wembley fez, né? Eu posso estar falando... O velho fez o novo no mesmo lugar, né? Eu posso estar falando uma bobagem, Breno, entendeu? O cara fala pra mim, pô, você é antigo, vai, você é velho. Tudo bem, eu posso ser retrógrado para pensar numa coisa dessa, que uma coisa que daria lucro para o Guarani. Mas eu faria qualquer esforço, se eu fosse torcedor do Guarani, a torcida do Guarani, porque não pode depender de homem, porque os homens do Guarani, os caras são muito incompetentes. Então eu faria um esforço para manter o Brinco de Ouro da Princesa. Vende tudo em torno, que nem fez o Palmeiras. Vende tudo, mas não vende o lugar sagrado, onde o Careca fez o gol desse cara aqui, o Amoroso, o time que o Amoroso jogou com o Luizão e tudo, pô, tinha que dar tiro nas costas do sapo, pô. Eu falo pra você que os gols mais bonitos da minha vida foi aquele contra o Santos, né? Os caras faziam um gol que era uma dupla monstro. Eu concordo plenamente com você, Ceará, sabe por quê? O que conta é a história, né? E você dificilmente vê um clube que ele muda de área, vamos colocar assim, você derrubando o Brinco de Ouro e mudando para outro lugar, é deixar de existir uma instituição, acabou, é deixar de existir uma história para você ser construída em outro lugar, para você refazer a sua história. Não, você pode refazer a sua história no seu próprio lugar, entendeu? Sabe, assim, foi o que aconteceu com a Udinese, que hoje tem uma arena maravilhosa, né, que é a Dati Arena, que no mesmo lugar do estádio Friuli, ela foi refeita, foi modernizada, que é o que, né, o mundo hoje, né, que a gente sabe que hoje tudo é a modernização,
te traz conforto para qualquer família ir assistir um espetáculo, ela quer estar bem instalada, entendeu? Ela quer assistir um espetáculo com conforto. Então, eu particularmente concordo 100% com o Ceará, porque você está na sua casa, no seu lugar, se quiser vender tudo em volta, você vende, mas faça a sua arena ali. Eu não tenho dúvida que ali seria um lugar maravilhoso, você deixa o campo, né, ou moderniza ele, e você constrói uma casca ali em volta, que é a arena, né, para 60 mil pessoas. Aí você pode ter shows, você pode ter uma série de coisas que todo lugar do mundo tem, entende? E você em volta pode vender um pedaço daquele terreno para construir um grande edifício, ou sei lá o quê, ou um conjunto de edifícios, e manter o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Cara, nenhum pontepretano, eu te garanto isso, viu, Breno? Nenhum pontepretano olha de cima, lá embaixo, e quer ver um monte de prédio. O cara quer ver o Brinco de Ouro. É o maior adversário, é o maior motivador. Vice-versa, é a rivalidade. O pontepretano não vive sem o Guarani. A torcida da Ponte não vive sem a torcida do Guarani. Você tem que olhar o Brinco de Ouro da Princesa, entendeu? E ajoelhar em frente ao Brinco de Ouro ali. Todo torcedor tem que ajoelhar em frente ao Brinco de Ouro da Princesa, porque ali teve Amoroso, ali teve Luizão, ali teve Careca, ali teve, nossa, Edmar, ali teve... Nossa, Evaí, Neto. Neto. São Paulo, Amaral, Júlio César. Você pensar nisso aí, se você vai pensar nessa história, entendeu? Você não pode derrubar o estádio para construir prédio. Você tem que arrumar uma maneira de fazer aquilo virar. Porque olha aqui, presta atenção. Você acha que tem um lugar melhor para você ir num show em Campinas, num grande show, do que no Brinco de Ouro da Princesa, por exemplo? Uma arena ali para 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, confortável, com restaurantes, com bares, com lugares para você frequentar no dia a dia. Hein, Márcio? É um negócio fantástico, não é? Sem dúvida. Sim, construir prédio. Eu acho assim que muita coisa a gente fala porque eu sou cidadão campineiro, né? E com muito carinho, muito respeito, admiração por Campinas. É uma cidade que me acolheu e eu sou casado com uma campineira, 2 filhos que nasceram em Campinas. Eu falo para você assim, Campinas é uma metrópole, Campinas é respeitada por todos, né? Porque sabe que, em termos futebolísticos, é uma das rivalidades mais acentuadas do Brasil, é uma das rivalidades que você pode colocar entre as 3 primeiras. Um clássico, né? Futebol nacional. Grenal. Eu já vou mais além. Se você pega e usa os 2 clubes para que a prefeitura, o governo te ajude na manutenção, na estrutura, para você poder receber... Porque hoje você chega em Campinas, você quer trazer um grande artista internacional para fazer um show, você vai levar onde ele? Não tem onde levar, não. Não tem que fazer um show do Paul McCartney em Campinas. Você vai levar onde? E Campinas, bota a região metropolitana, são quase 10 milhões hoje. Entendeu? Assim, onde você leva um grande artista? Entendeu? Márcio, Campinas tem uma seleção internacional, a própria seleção brasileira. Então, se você manter seus estádios, né, respectivos estádios, e ter uma arena independente dentro da sua cidade, principalmente para quando você levar o famoso derby, para que um não quebre o estádio do outro, você leva naquele estádio. O Márcio, você veja bem, o 10 milhões de pessoas que tem a região metropolitana de Campinas, 8, 10 milhões de pessoas, é o suficiente para manter hoje o aeroporto de Viracopos, que é o maior terminal de cargas da América Latina, e é o suficiente para manter estruturalmente e como meio de chegada o maior shopping center da América Latina, que é Dom Pedro. O maior da América Latina. Não tem um shopping center na América Latina maior que o Dom Pedro. Entende? Então você veja a grandiosidade que é você ter 10 milhões de pessoas para chegar num lugar, para passear, para passar o final de semana. Aí você pensa numa arena.
Vou dar outro exemplo. Como é que você pode pegar um estádio onde jogou Zico, onde jogou Amoroso, onde jogou Roberto Baggio e outros caras, que você sabe quem são os grandes jogadores da Udinese, e derrubar, se vê se os caras vão derrubar o estádio e fizeram uma arena ali em cima. A cidade vem abaixo aqui, eles ficam lá dentro e ninguém mexe, filho. Porra. Outro dia a gente entrevistou aqui o Zico, né, nesse espaço aqui, e o Zico contou pra gente que o Roberto Baggio ficava atrás do gol, sentadinho, e aí ficava vendo ele bater falta, veio ali, conversou com ele, e ele começou a dar dica, ensinar, perené, como ele fez com o Marcelinho. Porra, isso é uma história que você não pode pegar que é aquela grama ali e botar um prédio em cima daquela grama. Eu tô errado ou eu tô louco, não? Tá certíssimo, tá certíssimo. É. E a Ponte vive esse mesmo problema também, né? Porque se fala em construir a arena onde hoje é o CT da Ponte, isso tudo por conta das dívidas milionárias do Guarani e da Ponte Preta. Eu também concordo com vocês que apagar uma história como essa é muito difícil. Até construir uma arena, por exemplo, para os dois, também iria descaracterizar, né, muito da história do Brinco de Ouro, do Moisés Lucarelli, também, que tem uma história muito bonita de grandes jogadores que passaram por lá, de grandes jogos. Ainda em cima do Guarani de 94, Amoroso, por que o Guarani de 94 não foi campeão brasileiro? Eu acho que eu não falo nem pela minha contusão, mas eu acho que pela ausência do Djalma, né? Se o Djalma não tivesse sido vendido, mas é complicado falar, né? Porque acho que se o Djalma não tivesse sido vendido, eu não teria aparecido, né? Eu não teria tido um destaque como eu tive, né? De poder ter que jogar na minha posição e no momento no qual eu estava muito bem, né? Era aquele momento, era aquela oportunidade, o cavalo tá passando, tem que montar em cima dele e partir. Isso eu espero, mas com o Djalma, de repente, eu não teria tido o mesmo sucesso que eu tive na minha carreira. O Djalma foi muito importante para mim, porque foi o cara responsável por me subir para o profissional no dia a dia de poder ficar enchendo o saco dos treinadores. Tem que subir esse menino, tem que subir esse menino, tem que subir esse menino. Pô, ele faz 3 gols no aspirante todo jogo. Tem que jogar com a gente, até que o Leverkusen ia me subir e o Leverkusen foi demitido. Quando o Carlos Alberto Silva assumiu, eu já subi automaticamente. Mas o Djalma foi muito, muito importante para mim. Mas eu acho que aquele brasileiro de 94, mesmo pela minha contusão, se ele tivesse permanecido, eu acho que a gente poderia ter brigado pelo título. Eu acho que a gente teria muita chance de ser campeão. Porque naquele momento da minha contusão não tinha ninguém na minha altura, mesmo o Júlio César Imperador sendo um jogador importantíssimo com a experiência que ele tinha. Naquele momento eu não estava naquele nível para poder me substituir mesmo, entendeu? A altura para poder fazer a diferença. Porque ele entrou muito bem no jogo contra o São Paulo, fez gol e tudo, só que na hora que precisava contra o Palmeiras numa semifinal, infelizmente não conseguiu. Agora, se eu tivesse o Djalma, já ia ser diferente. A minha contusão não seria tão sentida como foi por não ter um jogador que pudesse me substituir naquele momento à altura. Acho que uma coisa com você. O maior time que você jogou, agora esse cara do Gás, aí, você tem esse Gás aí. É Gás? Tá passando aí o Gás? É o Gás, Breno? Pô. Aqui tá passando Gás. Cachorro latindo, Gás. Pô, tem de tudo aqui, pô. Pô, que isso, cara? Aí é o seguinte, o maior time que você jogou foi o São Paulo, foi o Udinese, foi o quê? Borussia, acho que você jogou no Borussia, né? Os maiores times são onde a gente tem conquistas, né, Ceará e Breno? Eu acho que cada um teve uma participação importante na minha vida e me acrescentou muita coisa. Eu falo para você que o São Paulo, eu já tinha uma certa experiência, uma bagagem nas costas. Então foi muito mais fácil, né, para mim entender, depois de uma vivência no futebol europeu, um retorno ao Brasil, depois de 12 anos na Europa, foi fácil jogar. A minha leitura dentro do campo, no futebol brasileiro, naquela volta minha
ao Brasil pelo São Paulo foi fácil, porque a maioria das pessoas que jogavam, seja o Campeonato Brasileiro, né, ou a própria Libertadores, não tinha uma vivência que eu tive durante muitos anos no futebol europeu. Então eu tinha aquela facilidade. Eu tive essa leitura também, viu? Eu tive essa leitura na época. Eu falei, pô, tá muito fácil. Eu até conversei uma vez com o Nivaldo, falei, pô, tá fácil pro Amoroso jogar, pô. Tava fácil demais, porque os caras não me entendiam. Só que eu, né, falava pro Paulo Autuori, que era um cara, e é um cara espetacular, que eu tenho um respeito, uma admiração, um carinho por essa pessoa, não só como treinador, mas como um ser humano espetacular, né? E a Raquel, minha esposa, ela fala que por 6 meses que eu tive o Paulo Autuori como treinador, foi o cara mais humano que ela teve a oportunidade de conhecer dentro da minha profissão, né? E eu posso falar pra você que é verdade. É um cara que, antes de qualquer coisa, ele priorizava a família, né? Se você tivesse qualquer problema, a primeira coisa que vem é a família, depois vem a profissão, né? Então é um cara que conquistou todos, inclusive aqueles que não jogavam, com a sua simpatia, com o seu caráter, com a sua boa índole. Então ele tinha o grupo na mão. Você sabe que os titulares não vão te dar trabalho. Quem vai te dar trabalho, que vai fazer igrejinha, é o reserva do reserva, que é os caras que vão ficar na orelha do outro para encher o saco, faz confusão. É aquele que derruba o treinador, não é o cara que tá jogando. O cara que tá jogando, porra, ele não vai nunca derrubar o treinador. Vai derrubar o reserva e o reserva do reserva. Entendeu? Então o Paulo conquistou todo mundo com a sua simpatia, seu caráter, né? E aí eu cheguei no São Paulo e foi muito fácil de eu me adaptar. Porque além do time ser muito bom, eu flutuava e colocava em dificuldade os zagueiros e os volantes. Porque se o zagueiro saía, entrava o Danilo, entrava o Mineiro de surpresa, o Luizão levava um zagueiro embora, né? Ou quando o Souza jogava. Pô, então a gente tinha muita leitura. Então assim, o São Paulo foi muito importante para mim no meu retorno ao Brasil, né? Por eu ter saído uma promessa e ter me consagrado mesmo com uma conquista de Libertadores, uma conquista mundial de um valor, né, imensurável, entendeu? Isso para mim era o que eu queria um dia poder conquistar o mundo, né? Então Guarani, para mim, e eu falo para todo mundo, né? Eu tenho tatuado o Guarani aqui no meu braço, a minha filha com a camisa do Guarani, que é a minha segunda pele. É o clube que jamais vai deixar de existir na minha vida, porque eu falo para todo mundo, e falo principalmente para aqueles meninos de categoria de base, que joga na base e quer ir embora para a Europa sem subir no profissional do clube onde ele está vestindo, ele não foi revelado no clube. O jogador que é revelado no clube, que ele começa no sub-15, sub-17, sub-20, ele sobe no profissional, ele joga, ele se destaca, ele é vendido, esse é o jogador que foi revelado. Então eu falo para os meninos, você tem que respeitar a instituição, tem que jogar pelo clube que está te dando a oportunidade de você crescer. E o Guarani fez tudo isso para mim, né? Eu joguei, fui emprestado, voltei para a experiência, joguei aspirante, mas joguei juvenil, joguei júnior, joguei aspirante e subi no profissional, e ali eu apareci, ali eu estourei e fui embora. Então eu posso dizer que o Guarani e o São Paulo são os dois clubes que eu realmente tenho... Eu sou bugrinho São Paulino no Brasil, não tem jeito. São os dois clubes que eu tenho um carinho imenso no Brasil, né? Por um por ter me revelado e por outro por ter tido grandes conquistas. E na Europa, tanto o Udinese contra o Borussia Dortmund, né, e um pouco do Parma são os clubes que eu tive um sucesso maravilhoso, né? E pela Udinese, uma das conquistas, uns feitos mais importantes da minha vida individualmente foi ter tido a oportunidade de conquistar a artilharia do campeonato italiano, porque não é fácil você fazer gol aqui na Itália, principalmente numa equipe que era a Udinese, metade de tabela, lutava para não cair, e fazer 22 gols em 33 jogos e tendo meia chance de gol por jogo cada rodada. Eu falo para você que é um feito difícil, impossível de ser refeito por qualquer brasileiro que venha jogar aqui na Itália. Na Itália não, na Udinese. Ô Amoroso, tem alguma história legal de bastidor que você tem para contar? Deve ter muitas, né? Mas alguma bem legal, assim, que te marca do São Paulo, da época do São Paulo, que você chegou lá, mesmo com o time pronto, você se tornou um ídolo do São Paulo até hoje. Então, assim, as histórias é porque eu tinha muita amizade já com o Júnior, né? Que a gente tinha jogado no Parma, com o Luizão, que a gente tinha
E a gente se comunicava no assovio, né, que eu falo, né, desde o juvenil, júnior, a gente assoviava, um já sabia onde que a bola ia chegar, entendeu? Quando eu dominava a bola, ele já assoviava, já sabia que... Então, assim, o Rogério Ceni na seleção, o Roger, goleiro, eu tinha jogado no Flamengo com ele. Mas, assim, era muito fácil ter história, porque no dia a dia nosso era muito legal, né? Era uma equipe que tinha grandes jogadores, com vontade de ser campeão. Mas uma história engraçada, assim, é quando eu cheguei, me apresentei, que os caras me olharam, né, aqueles que não me conheciam, né, que era Danilo, Souza, os mais novos lá, Josué, Mineiro, Cicinho, Alex Bruno, Ed Carlos, Lugano e tal. Quando eu cheguei, né, eu já cheguei no domingo, treinei na segunda, treinei na terça e fui para concentração já na terça-feira para jogar na quarta contra o River Plate. Né? Então eu treinei 2 dias para jogar na quarta, e treinos assim de tático, só para me posicionar, para saber como eu ia jogar, tal, que eu já cheguei para jogar, mesmo estando parado 20 dias, que eu estava no Málaga de férias no Brasil. Antes de subir pro jogo, né, aquela euforia, aquela gritaria no túnel, tal, a torcida gritando, eu pedi a palavra, eu falei assim, antes de subir os caras já deram risada, né? Falei assim, só tem uma coisa para falar. Alguns de vocês estão tendo 2 dias comigo, esse é o 3º dia. Então, se apertar, pode jogar aqui no pai que eu resolvo. Manda pro pai que ele resolve. Se tiver com dificuldade, pode jogar em mim, dá a bola em mim que eu resolvo. Cara, os caras entraram no campo, porra, assim, ó, leve. E aí, esse foi o jeito de contagiar, porque o que acontece? Você chama a responsabilidade, tira dos caras, que de repente estavam naquela euforia de poder jogar uma semifinal contra o River Plate, né, que é o primeiro jogo, a gente precisava ganhar com diferença para poder levar vantagem para a próxima partida. Então eu falei, uma coisa só, dá licença, quero falar uma coisa. Se tiverem com dificuldade, joga aqui no pai que dá a bola para mim que eu já resolvo a parada, segura ela aqui. Aí os caras, porra, aí fomos embora e assim, mais histórias, né, tem aquelas que pode, tem aquelas que não pode, que é bacana, mas faz parte. Quando vocês chegaram para disputar o Mundial, tinha uma treta no meio do caminho, né? Sua com o São Paulo. Ou não? Ou eu estou enganado de... Não era nenhuma treta, né? Era uma situação verídica, no qual eu tinha assinado um pré-contrato com o FC Tóquio, porque logo depois da Libertadores eu fui pedir para o São Paulo a renovação do meu contrato, que ele terminava dia 31 de dezembro, e eu pedi para que o São Paulo já renovasse meu contrato por 3 anos, que eu não queria mais sair do Brasil, da minha casa até o CT do São Paulo era 45 minutos, eu estava muito bem no Brasil, não queria mais sair, porque já tinha tido uma experiência europeia, minha família já estava adaptada, meus filhos já estavam na escola, estavam fazendo praticamente, se enraizando no país, criando uma amizade, porque você começa a pingar de lugar a lugar, você não cria identidade para os seus filhos. E eu tinha, na realidade, um contrato já assinado, um pré-contrato com o FC Tóquio, com cláusulas que dariam direito ao São Paulo de poder me contratar caso ele se manifestasse, né, no interesse de renovar meu contrato. Então eu estava tranquilo, eu falei, bom, nós vamos para o Japão, chegar no Japão, nós vamos tentar o título, que eu tenho certeza que nós vamos brigar para ser campeão, porque o time é bom, mas se não der certo eu tenho já um pré-contrato assinado. Só que aquele pré-contrato ele só valeria dia 5 de janeiro, caso o FC Tóquio exercesse as opções que eles prometeram no pré-contrato e se o São Paulo não manifestasse o direito de me contratar. Porque se tivesse a prioridade, por exemplo, era do São Paulo, em qualquer situação. São Paulo falar, Amoroso, quero contratar você, tá aqui a proposta, você aceita? Eu aceito, aquele pré-contrato era rasgado, jogado fora, não tinha validade. Mas só que o São Paulo não fez essa proposta. E mesmo assim, nós fomos para o Mundial, e eu com pré-contrato. No Mundial, a gente sabia que tinha algumas pessoas do conselho, do clube, que não acreditavam na conquista. Então, sabia que a bucha, se caso não conquistasse, ia vir nas minhas costas. O bode expiatório ia ser Amoroso e Cicinho. Cicinho já vendido para o Real Madrid,
e Amoroso com pré-contrato com o Japão. Então, se não ganhar o campeonato, quem são os culpados? Amoroso, esse sim. E tumultuaram, que assinaram isso, aquilo, papapá, usaram, mentira. A gente estava fechado, o grupo unido, a gente sabia o que queríamos, porque quando todo mundo achava que o Liverpool estava pressionando a gente naquela final, que a pressão, nós estávamos tranquilos, porque nós treinamos para aquilo ali. Nós treinamos para fazer linha de impedimento, nós treinamos para bola alta na área, nós treinamos para pressionar, nós treinamos para poder recompor, né? No caso da dificuldade de um lateral atacar, que ele imediatamente tem que cobrir, fazer sua posição. Então, o torcedor e aquelas pessoas que não estavam vivenciando dentro do campo aquela experiência nossa, a gente estava tranquilo. Quando nós somos campeões, quando nós chegamos no Japão e ganhamos o primeiro jogo, e que foi colocado que o bicho seria um valor, e a gente não estava preocupado com o bicho, a gente estava preocupado em ser campeão, porque você sendo campeão, automaticamente qualquer contrato que viesse a ser feito é um contrato para um campeão mundial, não é qualquer contrato. Claro. Nossa preocupação não era com o que a gente ia receber, era o que viria pós-conquista, entendeu? Então, depois daquela conquista, eu fiquei aguardando a renovação do São Paulo, não veio, né? O contrato do FC Tóquio não cumpriu com as determinações, e aí o Milan veio e me fez uma proposta, eu acabei indo para a Itália novamente. Mas você falou ela foi só baseada pela imprensa para tumultuar o nosso ambiente, porque o nosso grupo estava completamente fechado e focado naquela conquista. Você comentou do Paulo Autuori, né? Você teve grandes treinadores a vida toda, né? Começando pelo Carlos Alberto Silva, Paulo Autuori, o Zagallo na seleção brasileira, o Luxemburgo chegou a te chamar na seleção brasileira também, né? Falando sobre seleção, eu queria que você falasse um pouquinho, porque um jogador da sua qualidade hoje seria titular absoluto na seleção brasileira, jogando Copa do Mundo, e você não pôde ter uma trajetória na seleção brasileira, principalmente pelas suas contusões, né? Como é que você guarda isso e o que você pode falar dessa época de seleção brasileira? Bom, eu acho assim que, para mim, faltou um pouco mais, não só para mim, mas como outros atletas que mereciam ter disputado uma Copa do Mundo e que eram muito melhores do que aqueles que foram e não tiveram, né, oportunidade de fazer parte daquele elenco, que é o Alex, que é o próprio Djalminha que foi cortado, Marcelinho Carioca, jogadores que eu falo que não disputaram uma Copa do Mundo que mereceriam ter ido. Eu falo para você que realmente faltou no meu currículo uma conquista pela seleção brasileira, tirando a Copa América que eu ganhei como titular jogando. Eu acreditaria que 2002 era a minha Copa, era meu momento, né? Era uma oportunidade que eu teria de me consagrar, não falo nem profissionalmente, mas como um sonho de criança de poder disputar uma Copa do Mundo, que é o sonho de qualquer menino que começa a jogar futebol. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: eu quero jogar uma Copa, né? Então, para mim, assim, o Luxemburgo foi muito importante para mim na passagem que eu tive com ele na seleção brasileira. Falo que foi um dos melhores treinadores que eu tive a oportunidade de trabalhar e poder aprender muito num período de 1 mês e meio e algumas partidas de eliminatórias com ele. É um cara que sabe muito de futebol e eu não tive uma sequência, mas não foi porque eu não mereceria. A gente sabe que existem questões políticas dentro da CBF, dentro da seleção, e seus treinadores que são colocados ali, ele tem a preferência por seus jogadores. E eu, infelizmente, fui preterido em 2002, depois da saída do Luxemburgo, e não tive uma sequência dentro da seleção brasileira que poderia ter sido importante, mesmo pela minha estatística de jogos com a seleção. 20 convocações, né? Todas elas como titular e 10 gols. Então, 50% para um jogador que poderia jogar 100 partidas fazer 50 gols. Com certeza, para mim, eu iria chegar nessa meta, vestindo a camisa da seleção brasileira. Então, eu acho que faltou, de repente, por eu ter sido muito bonzinho, né? Por ter sido um cara muito ético, de caráter bom, de
de poder botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Educado, né? Educado. Não ter tido um pouco mais de polêmica naqueles momentos no qual eu achava que eu mereceria uma vaga para disputar uma Copa do Mundo, eu deixei passar. Entanto que tem uma passagem muito marcante na minha vida, que eu falo para todo mundo e conto com o maior prazer, que quando eu recebi a medalha do Mundial pelo São Paulo, né, e a hora que o Ricardo Teixeira veio me abraçar, eu peguei a medalha, mostrei para ele e falei, essa aqui tem o mesmo peso do Penta, que vocês não me levaram. Então isso para mim, sabe, e na casa onde a seleção tinha sido Penta, né, que é em Yokohama. Então eu falo para todo mundo que a seleção para mim não me fez jogador, quem me fez foram os clubes no qual eu tive a oportunidade de jogar para chegar até a seleção brasileira. E aquela conquista de 2005 para mim tem o mesmo peso de não ter disputado uma Copa do Mundo. Legal. Da minha parte, viu, Márcio, eu estou muito feliz de ter conversado com você. Eu sei que o tempo já tá mais do que esgotado. E eu queria te deixar aqui, me despedir, te deixar um grande abraço, mesmo fraterno, de irmão, de amigo e de fã, né? Porque nós, jornalistas esportivos, torcemos mesmo, mas não é só para clube. O jornalista esportivo torce para pessoas, né? Eu a vida inteira torci para pessoas. Para treinador, para corredor, para isso, para aquilo. E você é um dos meus preferidos. Grande abraço, saúde. Obrigado, meu irmão. Sucesso para você. Você sabe que falar de você é fácil, né? A gente tem uma amizade de muitos anos, um carinho, né? Reciprocidade é a mesma. E você acompanhou minha carreira desde o início, sabe tudo aquilo que eu passei, as dificuldades que eu vivi para poder chegar onde eu cheguei, né? Onde muita gente desacreditava que eu poderia dar a volta por cima, e graças a Deus, pela seriedade, o profissionalismo de um dos fisioterapeutas mais renomados do mundo, que é o Nivaldo Baldo, que realmente ele foi muito importante para que eu pudesse retornar no meu nível maior de atleta, e eu conservo isso até hoje. Os treinos que eu faço aqui são baseados em tudo aquilo que eu aprendi com ele para poder continuar me mantendo em condição. Então a gente tem que ser verdadeiro com as pessoas no qual a gente tem um carinho, né, e que foram importantes para que a gente possa ter crescido profissionalmente. E você e o Nivaldo com certeza foram pessoas que me ajudaram muito no início da minha carreira. Valeu, velho. Amoroso, queria te agradecer também, sempre sua atenção, né, seu carinho com a gente, um jogador do seu tamanho, né, da sua grandeza, tendo sempre essa relação boa e próxima com a gente. Deixa eu aproveitar também, aproveita e mostra o vinho que você está tomando aí, indica para o pessoal na quarentena. Tem esse vinho aqui no Brasil, porque o Ceará vai te indicar um café aí, bom. Rapaz, se você esperar um minutinho, eu vou pegar a garrafa, peraí. Pode pegar lá. Tá aberta aqui, que é do... Eita, entrevista boa, tomando vinhozinho na garrafa. Aqui é do Roberto Carlos. Você sabe que dá... Não sei se vocês conseguem ver. Agora dá para ver. É o vinho do Roberto, né? Que é da Cantina Fábio Cordella, daqui da Puglia, né? E para vocês verem que não é mentira, ó, vou dar até uma completada aqui. E é a mesma vinícola que vai fazer o vinho do Amoroso, né? Eu também terei uma coleção de vinhos, né? Primitivo, Negro Amaro, da Cantina do Fábio Cordella, que é da Puglia, né? Que é o Primitivo, que é o Negro Amaro, o Nero d'Avola, enfim. Isso com uma pasta e uma carne, hein? Rapaz, que o vinho é igual água aqui na Itália pra gente, né? Então, assim, é um vinho maravilhoso, né? Que o Roberto Carlos também faz parte do projeto, junto com o Lugano, Ronaldinho Gaúcho, Buffon, John Terry, Micoli, Ivan Zamorano. E eu fui o último dos agregados, né, para esse time que fará uma volta no mundo aí como time do vinho, né? A gente vai fazer uns jogos importantes aí representando a vinícola do Fábio Cordella. E assim, aproveitar o espaço também para dizer que esse momento de pandemia as pessoas possam estar conscientes, né, de que o isolamento no momento é muito importante para que o vírus não se alastre, e que saiam prevenidos, né, com prudência, com máscara, com álcool gel, com luvas. E eu aproveito para mostrar para vocês que eu e o Zico lançamos essa campanha aqui na Itália, né?
que é da máscara solidária. Essa máscara, em uma semana, foram vendidas 2.000 máscaras, né? As pessoas compram pela internet para toda a Europa, e cada máscara comprada, uma vai ao hospital de Udine para o reparto de enfermaria, para os médicos, né, que estão de plantão. Então, em uma semana, nós conseguimos doar 2.000 máscaras ao hospital aqui de Udine, com essa campanha minha e do Galinho do Zico. Então, você gosta de café, Amoroso? Você gosta de café? Você gosta de café? Gosto. Opa! Quando você vier ao Brasil, a gente vai enviar para você o café da Serra da Canastra, que é nosso parceiro aqui também. O Ceará está gostando bastante. Manda um queijo para tomar com vinho. Não, eu gosto muito de café. Café e queijo, né? Eu gosto muito de café. E esse café da Serra da Canastra, que é nosso patrocinador aqui, que é o cara que está com a gente. Você tem aí para mostrar, Breno, por favor? Eu tenho, deixa eu pegar lá, peraí. Pega lá. O Breno, rapaz, o Breno acho que não gosta de patrocínio, porque ele não traz o patrocinador, ele vai sempre buscar, ele não tá na mão, tá aqui, ó. Não, ele vai buscar o patrocínio. Mas é uma coisa. Vou falar pro Nivaldo hoje que a gente conversou com você, ele vai ficar feliz. Nivaldão é fera. Tá aqui, né, nessa situação aqui já 2 meses e vai completar 2 meses dentro de casa, né? O Breno tem um patrocinador e não vai buscar o negócio da patrocinadora lá. Meu patrocinador tá aqui. Enquanto eu me ouvi, o nome não sair no clube, mas quando sair, vai estar no Brasil, nós vamos apresentar isso. Aqui tá o pacotinho é bem rústico, ó. É um pacotinho é um café é bom, gourmet. Esse pacote aí que é o bom. Ele é gourmet. Esse daqui é pacote de cápsula. E tá aqui a canequinha. A gente vai enviar para você os 3 quando você vier aqui ao Brasil. Maravilha, maravilha. Obrigado. Amor, aí. Você falou que você tem um vinho e o seu livro. Quero saber, os grandes jogadores têm a biografia. Quando que vai sair um livro seu, Amoroso, contando toda a sua história? Eu assim, o Murilo Borges, você conhece o Murilão aí? Conheço. Que trabalha no G1. O Murilo hoje está na ESPN também, né? Acho que foi para a ESPN. A gente tem um projeto já que eu falei para ele que eu não queria um livro, eu queria uma autofotobiografia, porque eu gosto de contar minhas histórias através das imagens, né, das fotos. Você poder contar o que aquela foto representa. Então é mais fácil para o leitor interagir com o livro. Eu prefiro assim, porque ele não cansa de você pegar um livro e ficar lendo 50 páginas para chegar uma fotinho depois e então, assim, para mim o que eu gostaria era que a gente fizesse esse projeto. Então ele já tem avançado aí umas situações que em breve, quando eu retornar um dia ao Brasil, a gente vai sentar e vamos colocar em prática isso aí. Mas já está sendo conversado, já tem um tempinho. Inclusive ele está até bravo comigo que eu não consegui mais falar com ele esses dias. Então eu falei para ele, Murilão, aguenta aí que a hora que eu estiver aí nós vamos resolver tudo isso aí. Mas vai ter sim, se Deus quiser, em breve a gente vai contar as passagens pelos clubes que eu vivi com fotos, né? E toda aquela recuperação que eu tive da minha carreira, os obstáculos, né? As pessoas, né, seu André, seu Luiz Ceará, que me acompanhou desde o início. Então a gente vai contar tudo isso na Autofotobio aí, que se Deus quiser, em breve. E olha só, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. Aí a Raquel falou pra mim, você vai sair, fala, Amoroso. Aí, fala, Márcio. Peraí, tá contando mentira? O que a Raquel falou pra você? Raquel. Aí a Raquel falou assim pra mim, se você tiver esse programa amanhã, você não entra mais em casa. E acabou o casamento. No outro dia de manhã eu fui pra São Paulo, cheguei no meu diretor, né, que era o cara fudido aqui agora, do diretor de jornalismo, e falei pra ele, olha, eu tô fora do programa, vou voltar pro esporte. Ele falou, pô, você tá ficando louco, caralho? Eu falei, não, meu casamento acabou por causa dessa merda aqui, eu tô pirado, cara, só quero ver nego morto, só preciso... Pô, eu entrei no Carandiru, perdi o tênis no Carandiru, porque ficou até o meio da perna ensanguentado, de tanto sangue que tinha dos caras no chão, e as poças de sangue, os caras tudo morto. Naquele negócio do Carandiru, eu fiquei sabendo uma semana antes, porque a gente entrava nos presídios pra caralho e os caras eram amigos da gente, os bandidos.
Mas a gente tinha amigo na polícia e lá dentro. Porque a gente era aqui agora. Posso pegar um vinho? Eu tô com sede. Pega lá. Aí a gente era amigo dos caras, velho. Entendeu? E eu fiquei sabendo uma semana antes. O cara mandou uma carta pra mim que a Folha de São Paulo divulgou. Uma carta que o repórter Luiz Ceará ficou sabendo antes que ia ter o Carandiru ia quebrar e tal. Pô, você tá louco. Vai vir uma matança toda lá. Então é isso. Eu saí de um dia pro outro. Voltei pro esporte e acabou. Entendeu? Pra mim acabou. Pena que acabou o programa. Senão como é que fica? 5 anos depois. Hã? A gente tem que molhar palavras, né? Senão como é que fica? Bem-vindo! Uma coisa, hein? Vocês, saudade de vocês, pô. Vocês me abandonaram, caramba. Tá morando aí, Márcio? Você que abandonou a gente, pô. Pô, tô aqui, né? Dei uma desfocada aqui um pouco na imagem pra parecer que a gente tá virtualmente conectado. Ô, Márcio, você tá morando na Itália, é isso ou não? Tô em Udine, pô. Tô aqui desde agosto do ano passado. Quer dizer, eu vim pra Europa em julho de 2018, que eu fui pra Espanha. O Mateuzinho tava no Granada, né? Tá. Espanha. E aí ficou no Granada até janeiro. Ele chegou em julho, até janeiro ele ficou. Como tinha problema de inscrição, né? Porque eu teria que trabalhar, ou a minha esposa, porque a Espanha mudou um pouco. Mesmo a gente tendo um passaporte europeu, a Espanha tem porque teve uns problemas com o Real Madrid, Vila Real, na inscrição de menores, né? Tanto que eles ficaram Barcelona sem poder contratar jogadores por causa desses problemas, né? E aí eu fiquei na Espanha de julho até julho de 2019, de julho de 2018 até julho de 2019. Eu fiquei um ano, só que o Mateuzinho ficou de julho a janeiro. Janeiro ele veio para Itália. Janeiro ele veio para Udinese em janeiro do ano passado, de 2019. Tá bem. A gente tem umas propostas aí, né, de clubes para ele, né, e estamos avaliando, né, porque aqui também tá parado, então nós viemos para cá, me mudei definitivamente para Itália novamente em agosto do ano passado. Fez muito bem. Então tô por aqui. Então nós viemos por causa dele, né, porque por ele ser menor de idade, a gente tinha que vir os pais juntos. Ele tá com quanto? 17? Mateus fez 17 em janeiro agora desse ano. Nossa, eu lembro quando ele nasceu, cara. Nasceu. O moleque tá maior que eu, tá forte, tá treinando lá embaixo, tá treinando lá o Aldinete lá via aplicativo, né? Tá lá treinando, tá tendo o treino dele agora. Legal. Breno, vamos embora então, vamos mandar bala. Vamos começar. Eu não abandonei vocês não, pô. Eu tava escutando da Raquel, pensei que fosse a minha Raquel, mas é a sua, né? Nada como ter um cara que sabe mexer com o negócio de internet, né? Como fica legal a imagem, a postura, né? Fica bom pra caralho, ó. Vai ficar bom pra caralho isso. Eu tô acostumado já aqui, né? Com o ESPN fica me toda hora, pô, fazer isso, fazer aquilo, a gente já monta um estúdiozinho aqui, né, em casa. Muito bom. Vambora então. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.